Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Talvez você que faça parte de uma igreja nunca tenha se dado conta ainda se nós estamos ou não, hoje em dia, em condições de dar uma explicação rápida, consistente, que explique com a propriedade necessária o que é a igreja. Você já parou para pensar nisso? A expressão igreja, ela só aparece pela primeira vez no Novo Testamento. E em toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento, a palavra nunca foi mencionada, na verdade. A igreja, ela em grego é a palavra eclésia, e ela foi inaugurada pela primeira vez aqui no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus. Venha comigo aqui em Mateus, no capítulo 16, versículo 15, aquela passagem em Cesareia de Filipe, quando Jesus lança a pergunta a Pedro a respeito de quem estavam dizendo que ele era, e a partir da resposta que Pedro então dá, Jesus usa pela primeira vez a palavra igreja, quase que como uma profecia, um sonho e uma profecia daquilo que estaria por vir. E apesar de profetizar e sonhar com a instituição denominada igreja, Jesus ele não criou a igreja. Essa é uma boa curiosidade também. A igreja só vai surgir muito depois, quando Jesus já nem estava mais entre os seus discípulos, ali no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Venha comigo a Mateus 16, vamos ver aqui a partir do versículo 15, e diz assim: "E vocês?", perguntou ele, "quem vocês dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Respondeu Jesus: "Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la." E aqui, então, é a primeira vez que aparece a expressão igreja, a primeira vez. E aqui, então, já no segundo capítulo do livro de Atos, Lucas, um médico amado, ele escreve, a partir do verso 42, as características, os indicadores que identificam tão bem esse grupo chamado da Igreja do Cristo, a igreja, aquela igreja que nasceu a partir da declaração do próprio Pedro no alto de Cesareia de Filipe. Agora aqui, nós conseguimos ver sinais que dão a carteira, a cédula de identidade desse grupo chamado de igreja. Venha comigo a partir do verso 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Percebe que nós temos 4 indicadores práticos para se reconhecer a Igreja de Cristo. O ensino dos apóstolos, a dedicação ao ensino dos apóstolos. O grupo denominado Igreja de Cristo. Ele é reconhecido pela dedicação, a constante e permanente busca do ensino da doutrina bíblica, o ensino das Escrituras. A comunhão é um grupo que não desiste de se relacionar, como em Hebreus 10, versículo 25. Você se lembra? Não desistam de congregar, como tem se tornado a prática de alguns, mas antes dediquem-se à comunhão, o relacionamento. Também ao partir do pão. Aqui, uma metáfora para generosidade, uma maneira prática de se explicar generosidade. Aquele povo que agora se reunia em nome de Jesus, chamado de igreja, era um povo generoso, é um povo que compartilhava a porção que Deus estava colocando nas suas mãos. E também as orações. É o 4º indicador que identifica bem esse grupo chamado de igreja. Um grupo dedicado a orar uns pelos outros e a oração ao Pai, em secreto e dedicada, para descobrir aquilo que o Pai precisa revelar a cada um de nós quando nós oramos. Certinho, então? Ficam as características aí
para você ler, refletir, memorizar. E se alguém te perguntar o que é igreja, agora você já sabe responder de uma maneira simples e prática em cima das nossas escrituras. Forte abraço, valeu!